Hoje eu quero falar de um texto que talvez você conhece e conheça muito bem. Pode colocar, por favor. Que é João 3,16. Você lembra o que diz lá em João 3,16? Quantos aqui conhecem João 3,16 sem ter que olhar na Bíblia? Levanta a mão, pode levantar. Os outros não conhecem? Então o desafio hoje é que você memorize esse versículo. João 3,16. Esse texto, ele precisa ser um texto que você saiba ele sem ter que olhar na Bíblia escrita ou no aplicativo. Esse texto, esse verso, é um texto que você precisa todos os dias lembrar dele. Porque esse versículo, ele mostra para nós algumas verdades muito importantes. Parece ser um versículo tão simples, que a gente já sabe de cor, alguns já têm memorizados. Mas, querido, quando a gente para olhar esse texto com atenção, usando de fato todas as técnicas do método de estudo bíblico, observando, interpretando, fazendo a correlação, aplicando, nós vamos descobrindo o quanto esse texto é profundo. O quanto essa mensagem é poderosa para mim e para você hoje. Portanto, nós vamos, deixa eu só ver se está mexendo aqui, ler juntos, numa só versão, para que todos possam ler na mesma versão e não ter nenhum erro. Cada um lendo numa, a gente vai ler o que está aqui na tela. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu trouxe uma outra tradução, não muda muito quando a gente faz a comparação das traduções, muda o comecinho somente. Deus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou tanto o mundo, muda somente esse início. Vamos ler juntos novamente? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o seu desafio é memorizar João 3,16. Ter esse texto na sua mente ao ponto que você não precisa olhar o texto. Está na mente. Você memorizou. E após memorizar esse texto, você vai lembrar desse texto no decorrer do dia. Você vai lembrar que Deus amou o mundo, que ao amar o mundo de uma forma tão grande, Ele entregou, Ele deu o seu Filho, Ele ofereceu. Algumas versões falam unigênito, algumas versões falam único, para que todo aquele, se você hoje crer nele, tenha a vida eterna. Não pereça. Quantas pessoas hoje estão procurando o amor? Procurando serem amadas, ou não se sentindo amadas. E nesse texto nós vemos o maior presente de Deus para mim e para você. Nesse texto nós vemos a bondade amorosa de Deus sobre nós. E quando nós olhamos esse texto, a gente vai aprendendo algumas coisas. Primeiro, de que Ele nos amou. Ele amou a mim, Ele amou a você. Se você parar e ser sincero sobre quem é você, suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, hoje você servindo a Deus, buscando a Deus, antes no pecado, e Deus simplesmente nos amou. E Ele não nos ama pelo que nós fazemos. Não há nada em nós que desperte em Deus o desejo de falar assim, nossa, como Ele merece o meu amor. Nós não merecíamos esse amor. Estávamos caídos no nosso pecado, na desobediência, andávamos distantes de Deus. E Ele nos amou.
Não há absolutamente nada que a gente possa fazer que diminui ou que aumente o amor de Deus por nós. Ele simplesmente nos ama. O Salmo 136, ele tem 26 versículos, e os 26 versículos falam de algumas qualidades do porquê aquele salmista, Davi, amava a Deus, e ele dizia em todo o final dos versículos: pois o seu amor dura para sempre. O amor de Deus por mim, por você, não é de um dia, de uma semana, de um mês, de alguns anos, é para sempre. Deus simplesmente nos amou. O amor dele por nós não diminui, não aumenta, ele nos ama. Este é um amor incondicional. É um amor único. 1 João 4:8 diz que Deus, ele é amor. Faz parte da sua essência, é um dos seus atributos. Deus é amor. E por ser um Deus de amor, ele olha para a sua criação. O mundo aqui significa toda a sua criação. Aquela criação que por conta do pecado em Gênesis ficou distante, separada. O pecado começa a distanciar o homem de Deus, mas ele não desiste da sua criação. Ele não desiste de nenhum de nós, e por isso ele continua nos amando. Ele nos amou. Eu não sei para você, mas saber que Deus nos ama, apesar de quem nós somos, é algo muito especial. Quando a gente olha João 3,16, a gente precisa entender o contexto desse versículo. Se você olhar o comecinho do capítulo 3, você vai ver que Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um dos membros do conselho, governante judaico. Nicodemos vai até Jesus. Nicodemos vai querer aprender mais sobre Jesus. Ele estava ouvindo sobre os seus milagres, sobre os seus ensinos, e ele vai até Jesus. E Jesus deixa aquele homem um pouco confuso, porque Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E ele fica se questionando: como posso nascer de novo? Preciso voltar ao ventre da minha mãe? Só que Jesus estava falando de um outro nascimento. E em João 3,16, da sua conversa, Jesus fala: Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto este mundo, que Ele deu o seu Filho. Portanto, eu gostaria que você lembrasse que o texto começa falando da pessoa de Deus. Deus, Ele existe, Ele é real, não é uma força, não é algo que só sentimos, Ele é uma pessoa. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele existe e Ele ama você. Nós precisamos crer nisso, que esse Deus, quando você estuda sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, você vai ver que esse Deus é um Deus grande, poderoso, santo. A gente lembra de alguns atributos muito fáceis: onipotente, onisciente, onipresente. Mas mesmo sendo tão grande assim, Ele se importa com cada um de nós. Ele nos ama. Ele quer relacionamento conosco. E por isso Ele deu o seu Filho único, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, louvando Ele, adorando Ele e tendo a certeza da salvação, da vida eterna. Portanto, quando a gente olha esse texto, a gente vê algumas coisas importantes. E a gente poderia fazer um esboço desse texto, somente desse versículo. Esse versículo, ele declara o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto você. Você pode trocar a palavra mundo e colocar o seu nome. Deus amou Osvaldo de uma forma tão grande. Deus ama você de uma forma tão grande. É a declaração do amor de Deus por você. E por que isso é importante? Porque nós precisamos lembrar disso todos os dias. Querido, a gente passa por algumas situações
que nos levam a acreditar que Deus ele não nos ama. Porque se Ele nos amasse, Ele não permitiria o que nós estamos passando. Só que você precisa entender que as situações difíceis, elas vêm e elas vão. Elas sempre vão existir. As provas sempre vão existir. As dificuldades, elas sempre vão existir. Elas sempre estão mudando, constantemente. Mas o amor de Deus por mim, por você, Ele não muda. Ele não acaba. Ele é único. E quando fala que Deus amou o mundo, que Deus me amou de uma forma tão grande, não é o amor por atacado. Ele não trata todos da mesma forma. Ele ama cada um de nós de forma individual. E isso é fantástico. Saber que Ele me ama, conhece cada detalhe meu, cada um dos meus erros, das minhas falhas, e mesmo assim me ama. E cada um de vocês, cada um de nós, Ele sabe quando nós oramos, Ele sabe quando nós oramos e não falamos aquilo que está nos angustiando, Ele conhece tudo sobre nós. É a declaração do amor de Deus por mim e por você. Deus, Ele nos ama. Portanto, querido, todos os dias você precisa lembrar que você é amado por Deus. Independente do que já tenham falado para você, independente do que já tenham feito com você, independente da sua história, do seu passado, Deus, Ele te ama. Ele ama você. Esse texto mostra e descreve o sacrifício de Cristo. O amor de Deus por nós foi tão grande que não ficou só em palavras. Há muitos casais que acabam não tendo um casamento pleno, porque o amor é declarado só em palavras. Não são declarados em atitudes, em atos. Pelo contrário, as atitudes, os atos, as ações mostram justamente o contrário daquilo que eu falo. Deus não ficou só nas palavras. Ele mostrou o quanto Ele nos amava. Ele deu o seu Filho único, unigênito, para morrer na cruz por mim e por você. Era nossa aquela cruz, não era dele. Portanto, esse texto descreve o sacrifício de Cristo. Olha a importância de termos esse versículo na nossa mente todos os dias. Eu lembro que Ele me ama. E eu lembro que por me amar tanto, Ele deu o Filho dele por mim. Define a condição de Deus. Para que eu possa crer, para que eu possa ser salvo, para que eu possa ter a vida eterna, eu preciso acreditar. Para que todo aquele que nele crer. Querido, você precisa crer em Jesus. Acreditar nesse Deus. Acreditar que Jesus é a única pessoa que pode te dar vida abundante, vida eterna, vida com propósito. É a única pessoa que pode te ligar a Deus. Você não precisa de mais ninguém, só Jesus. Todo aquele que nele crer. A pergunta é, você crê em Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Você consegue ver na sua vida o dia que de fato você convidou Jesus para fazer morada na sua vida? Você lembra quando foi esse dia do encontro, da transformação com Jesus na sua vida? Você precisa crer nele, não só conhecer sobre ele. Há pessoas que conhecem muito sobre Jesus, sobre os fatos de Jesus, sobre a Terra Santa, mas não experimentaram Jesus ainda na vida. Não vivem com esse Jesus todos os dias, é só um conhecimento teórico, não tem prática, não tem vida, não tem intimidade. É por isso que esse texto mostra também o nosso pecado, o pecado do homem, para que o homem não pereça, não morra. Não esqueça, nós somos pecadores e precisamos constantemente da graça de Deus, do amor de Deus sobre nós. Mas esse texto também mostra o presente de Deus e dá detalhes sobre esse presente. Jesus fez tudo isso para que nós pudéssemos ter vida eterna. E o que é vida eterna? É uma vida que não tem fim. Você vai viver com Cristo, você vai viver com Deus por toda a eternidade. Esse é um texto que a gente usa muito em conversas evangelísticas.
E quando nós estamos conversando com pessoas e queremos mostrar para elas o amor de Deus para elas. Mas esse é um texto para nós, para nossa edificação pessoal. Querido, quando esse versículo estiver na sua mente, quando você não precisar mais olhar o texto, o aplicativo, e você puder no seu trabalho, onde você estiver no trânsito, ficar lembrando disso. Deus me amou. Deus deu o seu Filho por mim. Deus quer que eu creia nele, que eu acredite na sua palavra, que eu acredite nessas promessas que eu acabei de cantar aqui, que eu creio que ele é fiel em cumprir. Deus não quer que eu pereça, Deus não quer que eu morra, Deus quer me dar a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para nós. A salvação, a vida eterna. A Bíblia deixa bem clara que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte da pessoa que vai sem a salvação e a vida nova com Cristo. É por isso que nós, como igreja, temos a grande comissão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Nós estamos com a classe de novos membros, e esse é um dos versículos que a gente usa, a grande comissão, que hoje na vida de algumas pessoas é a grande omissão, porque a gente não fala, a gente não vive o que nós falamos que cremos. Portanto, querido, você é alguém que não se sente amado? Você é alguém que tem certeza de que você é amado por Deus? Quando nós temos essa certeza, nada nos abala. A gente passa por situações difíceis, a gente passa por lutas, nós vamos passar, mas nós descansamos na bondade, no amor de Deus sobre nós. Em nenhum momento, e não importa o que a gente passe, a gente vai questionar o amor de Deus. Em nenhum momento a gente vai questionar se Ele continua sendo bom. E é nesses momentos que de fato a gente vai entender, quando a gente é provado, se o nosso amor por Ele é verdadeiro ou se é só um amor de palavras. Ele não quer que seja somente uma declaração, palavras vazias. Ele quer vida. O maior desejo de Deus para cada um de nós é que a gente tenha relacionamento com Ele, intimidade com Ele. E é por isso que vocês têm ouvido tanto aqui sobre a adoração. A gente só vai conseguir ser esse adorador, viver essa adoração verdadeira, quando isso daqui fizer parte da nossa vida. Esse mundo aqui, que ele fala que Deus amou de tal maneira, é um mundo que hoje está perdido, está mergulhado no pecado, está distante de Deus. E eu e você fazia parte deste mundo. Estávamos longe, distante, não queríamos saber de Deus. Ele nos salvou. Ele nos deu esse privilégio. Querido, não há privilégio maior do que ser perdoado. E talvez você não tenha noção disso. Converse com alguém que hoje carrega fardos pesados de culpa. Quando a gente é perdoado, a gente deixa todos esses fardos no Senhor. A gente agora está com um fardo que é leve, com um jugo que é suave, porque eu fui perdoado. Quando a gente olha esse texto, Deus não está amando só algumas pessoas da sociedade. Deus não está oferecendo o amor dele só para alguma classe de pessoas. Deus está amando todos. 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 Todos podem ser salvos. Todos podem ser alcançados por esse amor. Basta a pessoa crer nele. Você tem vivido João capítulo 3, versículo 16? Esse versículo tem feito parte da sua vida? Ou você é aquele que, em qualquer momento de dificuldade, questiona o amor de Deus? Questiona se de fato Ele está conhecendo o que você está passando, o que você está vivendo. Nós somos chamados a agradecer a Deus, como já cantamos aqui todos os dias, pelo amor dEle. Quando a gente olha esse versículo, todos os dias que a gente falar esse versículo
na nossa mente, porque ele vai estar memorizado, ele está guardado no coração. Sabe uma coisa que a gente está lembrando todos os dias? Que além de eu ser amado por Deus, alguém ofereceu a vida por mim. Alguém já provou que me ama. Isso é fantástico. Hoje há muitas pessoas que estão buscando isso em homens. Há muitas pessoas hoje frustradas porque queriam esse amor de homens, de um relacionamento humano. Isso pode não existir no relacionamento humano, pode faltar. De Deus nunca faltará, em nenhum momento. Você pode todos os dias da sua vida abrir os seus olhos pela manhã e crer que isso daqui não é algo teórico, é verdadeiro, é real para você. Deus ama você. E Deus ama você de uma forma tão grande que Jesus esteve nessa terra, que Jesus morreu na cruz por você. E isso também é real. Não é uma história inventada por homens. Jesus nasceu, Jesus viveu entre nós, Ele morreu crucificado, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo, Ele não está mais morto, e Ele voltará para buscar a sua igreja. É nisso que nós cremos, é sobre isso que esse versículo diz. Por isso que quando a gente olha o versículo 17 de João 3, vai falar que Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, não para condenar as pessoas, mas para salvar as pessoas, para salvar o mundo. Mas o homem precisa crer para não perecer, para não morrer, para viver a vida eterna. Assim como Deus nos amou incondicionalmente, porque se a gente parar só olhando isso, que bom, eu sou amado, Deus me ama, Deus ofereceu Jesus, mas tudo isso que eu recebo de Deus, querido, sabe o que eu tenho que fazer? Amar o meu próximo. Se você está com a sua Bíblia aí, abre em 1 João 3,16. João é o Evangelho. João 3,16. 1 João é lá no finalzinho, perto de Apocalipse. E 1 João 3,16 tem um convite para nós. Já que a gente é amado por Deus, já que a gente é cuidado por Deus, já que nós podemos descansar nesse amor, olha o que 1 João 3,16 nos convida a fazer. Você pode olhar na sua Bíblia. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu fui alcançado pelo amor. Eu fui alcançado por Jesus. Eu fui alcançado com seu perdão. Eu fui alcançado com sua graça. Mas isso não é só para mim. Eu preciso entender que Cristo morreu. Ele deu a sua vida por nós. Agora eu, você, precisamos, além de amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, amar as pessoas que estão ao nosso redor, levar essa mensagem àqueles que estão ao nosso redor, compartilhar desse amor a pessoas que hoje estão vivendo sem nenhum desejo e vontade de viver. Ontem estava conversando com o capelão dos PM de Cristo, e ele dizendo: pastor, a gente estava na igreja e Deus nos incomodou para a gente ir numa base da polícia militar aqui. E a gente ficou muito incomodado que a gente precisava ir. E a gente foi, a gente obedeceu. Quando a gente chegou lá, tinha uma policial feminina de sentinela. Ela olhou para a gente se apresentou para ela como capelão. Ela começou a chorar e falou: hoje eu vou dar um tiro na minha cabeça. E eu disse para Deus: se o Senhor de fato existe, mande algum anjo aqui para não deixar isso acontecer. E estavam os 2 pastores ali, porque foram incomodados por Deus, de que eles precisavam estar ali, e falar para aquela mulher não fazer aquilo, porque Deus amava ela.
E Deus já tinha dado uma prova desse amor para ela. E que não era o amor de um homem que ela precisava, era o amor de Deus. E eles puderam conversar com ela, tomar um café com ela, e ela não fez o que ela estava desejando fazer, porque ela entendeu que alguém amava ela. E esse alguém não era uma pessoa, era o Deus Todo-Poderoso, que não só falou para ela, eu te amo, e enganou, frustrou, mentiu, mas provou, oferecendo Jesus. Portanto, querido, quando Deus te incomodar para falar do amor de Deus para alguém, quando Deus te incomodar para orar por alguém, quando de repente vir em nome de alguém, uma situação, e você lembra, não é só um acaso, querido, ore por isso. Converse com essa pessoa, fale de Jesus para ela. Talvez é Deus colocando você como um anjo, como um instrumento para mostrar para essa pessoa o quanto ela é amada. Há muitas pessoas que hoje estão vivendo sem nenhuma certeza de que são amados. E o João 3,16 é um versículo muito ideal para a gente chegar e mostrar para essa pessoa, olha, Deus ama você. Não desiste da vida. Não desiste de continuar. Deus te ama. Vamos ficar de pé? Esse cântico vai reforçar isso, de que Ele me ama. E por me amar, Ele não só fez lá no passado, não foi só enviando Jesus e tudo o que Jesus fez, ainda hoje, Ele demonstra que me ama, porque Ele cuida de mim, a graça dEle está sobre a minha vida, as suas misericórdias se renovam sobre mim, Ele me dá a oportunidade de estar aqui junto com pessoas que estão como eu, buscando cada dia mais estar perto desse Deus, melhorar no que precisa ser melhorado, ser moldado naquilo que ainda precisa ser melhorado. Querido, Ele me ama, Ele ama você, e é com essa certeza que você precisa sair daqui nessa noite. Vamos cantar? Essa é a verdade.